Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. É muito comum na área social a gente ver gerentes reclamando que a organização não manda o funcionário embora, que o funcionário é ruim, né, e que não é mandado embora. Em quase todo mercado de trabalho acontece isso. Eu trabalhei em loja, em comércio há muito tempo e também acontecia. Funcionário que aparentemente não era tão bom permanecia. E aí fica aquele mal-estar do grupo, assim, mas o fulano não trabalha direito e não mandam ele embora. Nas organizações sociais isso é ainda mais forte porque tem a questão do custo, né? Demitir funcionário gera um custo alto e tem a rotatividade, a gente tem um prazo para ocupar aquela vaga novamente por conta da verba. Se você fica um período com a vaga em aberto, a supervisão pode colocar aquele valor daquele funcionário para desconto, né? E aí a organização não recebe aquele valor. Mas eu vejo também que é muito comum os gerentes dos serviços não fazerem um acompanhamento devido do funcionário. Então, vou dar aqui algumas dicas a respeito disso, né? Primeiro, a gente precisa ter claro de comprometer a equipe toda, não só no atendimento ao usuário, mas nessa estrutura de equipe, de parceria, de se preocupar com o outro. E às vezes para isso, a gente precisa sentar com os funcionários, né, e colocar algumas realidades em relação a uma pessoa que tem dificuldade, para que o grupo a ajude e ela possa desabrochar, desencadear melhor o seu papel. Por exemplo, uma auxiliar de cozinha não alfabetizada. Acontece, estou falando de casos que eu já vivenciei. Então, essa pessoa, quando ela foi contratada, precisava muito ter uma situação de vida familiar muito sofrida, muito difícil, né? E veio indicada por uma outra funcionária que morava próximo e que se sensibilizou com a situação dela, surgindo a vaga, conversou com o gerente, olha, vamos contratar, o gerente deu oportunidade, ela ficou. Uma funcionária em termos de comportamento pontual, assídua, né, sem criar atrito com os outros funcionários nem com os usuários, só que já começava que na época ela já não assinava o nome. E não pode contratar funcionário não alfabetizado. Então, o que fizeram? Ensinaram a funcionários, próprios funcionários, ensinaram essa funcionária a escrever o nome dela. E aí ela assinava os olerites, ela assinava a papelada toda. Se ninguém falasse nada, nem se descobria que ela não era alfabetizada. Só que a gente tem cardápio, a auxiliar de cozinha trabalha com a cozinheira. Mas a cozinheira tem folga, a cozinheira fica doente, às vezes a gente demite a cozinheira e fica um tempo vago até conseguir preencher a vaga. E essa auxiliar sozinha, como que ela vai seguir um cardápio? Ela não sabe escrever, então ela não consegue anotar o que ela tira do estoque para fazer o controle de estoque. Ela não consegue conferir uma mercadoria que está sendo recebida, porque ela não sabe ler o que está sendo ali no descritivo, ela pode até pôr o nome dela. E era o que fazia, né? Antes da gente começar a monitorar e perceber qual era a realidade, né? Achava que estava fazendo e até as coisas começaram a dar errado. E aí tem todo o movimento da própria equipe de entender, já tinha passado do período de experiência, é uma boa funcionária, e cozinha bem, e se dá bem com todo mundo, então como que a gente vai acompanhar isso, né? Então convencê-la a voltar a estudar, ajudá-la neste retorno aos estudos, nas tarefas que ela tem que fazer, foi o que foi feito. Então é uma situação. Podia dizer sim, não é alfabetizada, deixa para lá, vou mandar embora e contratar outra. Primeiro, que em termos de comportamento ela era uma boa funcionária, apresentava uma dificuldade. Segundo, que contratar outro não necessariamente quer dizer que a gente vai encontrar um outro funcionário bom. Tem que garimpar. E dificilmente alguém se enquadra em todos os requisitos. Sempre tem o lado bom e o lado ruim que a gente tem que preparar e que tem que acompanhar.
Então, quem está na liderança de uma equipe, seja o gerente, seja a equipe técnica, tem que ter muita sensibilidade para essa conversa também com os funcionários. Um outro exemplo, um funcionário que chega sempre atrasado. Se você não define as tarefas claras, está sempre ali sentado, sempre sem fazer nada, né? Um operacional, por exemplo, que veio de um outro serviço, já com esta fala para mim, ó, não tem jeito, se não der jeito com você, né, a gente vai ter que mandar embora, porque já vem de outro serviço, outra avaliação, tá. Aí, comecei a trabalhar com ele, conversar, convencê-lo a voltar a estudar. A questão de chegar atrasado, porque dependia, quando foi contratado, morava perto de uma estação de trem, mas tinha mudado de casa, casa de aluguel, a casa era longe, então ele dependia de um ônibus para chegar na estação, para pegar o trem, aí pega o trem, pega outro ônibus para chegar até a gente, então o percurso era longo e ficava difícil de se organizar naquilo. Então, a possibilidade de flexibilidade de horário, né? Eu sempre tive na equipe pessoas que entravam das 6 às 18 e das 7 às 19 para poder ter um período de troca. Eu não acho saudável, nunca achei aquilo chapado, todo mundo entra das 7 às 19, das 19 às 7. Mas quando é que se conversa, quando é que troca plantão, quando é que muda as informações? E durante aquele tempo que está mudando o plantão, aquele intervalo, é justamente quando as coisas que não deveriam acontecer acontecem, porque não tem ninguém monitorando. Então a gente tem que estar sempre atenta nesse fluxo. E colocar um que entra às 6 e o outro que entra às 7 facilita, porque a pessoa que entrou às 18 e saiu às 6, ela deixou o outro que vai sair, que entrou às 7 e vai sair às 19, ainda no movimento do plantão. E ela está saindo às 6 e outra pessoa está entrando no lugar para pegar aquele movimento por 1 hora até o seguinte entrar às 7. Então, facilita. E aí, flexibilizei o horário, conversei muito, aí ele decidiu voltar a estudar, foi mudando de atitude, tinha lá suas mancadas, porque por característica de personalidade era até meio moleque, meio inconsequente, muito brincalhão. Mas aí a gente foi ajustando, combinando as tarefas que tinham que ser feitas, e aí ele foi se disponibilizando para quando tinha captação de recursos, para quando tinha capacitação, para quando tinha eventos, ele estava disponível, então ele foi mostrando o lado de possibilidade dele que supria aquele lado das dificuldades que não era tanto problema assim, certo? Outro, um funcionário que dependente de álcool, que aí veio também transferido de um outro serviço, se comportava bem, fazia, só que bebia às vezes durante o horário de trabalho e ficava agressivo com os próprios colegas, com os usuários, e a gente tinha que mandar para casa, e foi feito todo um trabalho para que ele assumisse um tratamento, tivesse um acompanhamento, né? Foram diversas conversas. Qual o segredo dessas situações todas que eu estou mencionando, dessas aberturas que a gente faz, desses acompanhamentos? Além da conversa com o funcionário, que tem que ser frequente, com o problema, vamos chamá-lo assim, o funcionário problema. Conversas constantes com ele, advertência por escrito. O que é advertir? Chamar atenção para, é dizer assim, fulano, você está errando nisso, eu estou te avisando que você está errando nisso e que precisa mudar de atitude. Está ciente? Ciente. Ele assina o ciente, eu assino o ciente e tal. A advertência escrita, ela só tem consequência se a pessoa se mantiver naquela atitude errada, tiver uma segunda, uma terceira, que aí pode dar suspensão do dia de trabalho, que aí, né, a longo prazo pode dar uma justa causa, caracterizar, mas ela em si, na aplicação, ela é uma chamada de atenção, ela não é uma punição, não é para ser uma punição. Então é um instrumento eficaz nesta conversa e na documentação do que você está conversando. Segunda coisa, relatórios. A gente no dia a dia, no atendimento, com o usuário, com a organização, com o poder público, às vezes a gente usa a desculpa de que não teve tempo de fazer o relatório. E é uma questão de organização, mas é necessário. É importante que a gente vá documentando.
no dia tal, aconteceu tal ocorrência, conversamos com o funcionário tal, a gerente mais funcionário, foi acordado tal coisa, foi esclarecida tal coisa, e guarda no prontuário do funcionário. Amanhã ou depois, se você tiver que chegar na organização e dizer assim, não dá mais, não consigo mais trabalhar com este funcionário, você tem ali uma ficha, um documento, contando todo o processo que foi feito, demonstrando que não foi falta de tentativas, que os dois não se acertaram. E às vezes ser transferido de serviço, mudar de unidade com outro gerente, com outra equipe, a pessoa desabroche, acontece. A mesma oportunidade que a gente pensa em dar para os usuários do serviço, a gente tem que pensar também nos funcionários nesse aspecto. Então, documentar para ter o histórico e até para ter evolução. Fazer periodicamente uma avaliação do funcionário. E aí você vê, ele chegou assim, a gente foi conversando, ele está assado, melhor ou pior, né? Não adiantou. Terceira coisa é conversar com a equipe, ser o mais claro. Esse funcionário que tinha questão do alcoolismo, ele gerou até uma sensação de revolta dos outros funcionários pelas atitudes que ele tinha, pela agressividade, pela falta de respeito, e que na cabeça deles não estava acontecendo nada. O que a gente fazia? Chamava ele e falava assim, vai embora para casa que você não tem condições de trabalhar. E aí, às vezes, ele não vinha no outro dia porque estava de ressaca, estava com vergonha e tal. E aí a gente optava por não descontar, porque entendia que era uma doença. Só que os outros funcionários não estavam vendo isso. Então foi preciso sentar com a equipe que trabalhava com ele e dizer, olha, ele tem essa dificuldade. Ele já vinha com esse histórico, ele tem um histórico de vida, de família complicado, que desencadeou nisso. Aconteceram tantas coisas assim assado na vida dele, e por isso ele está nessa situação, entrou em depressão, está com um problema muito sério e tal, vamos ajudar. E foi muito legal, porque a equipe acabou tendo um pouco mais de tolerância com a situação, acabou ficando mais atenta para os sinais, então a gente evitava que ele saísse para não ter o consumo durante o horário de trabalho. Se precisava fazer alguma coisa na rua, a gente organizava para ir em dois, para não ir sozinho, né? E a equipe também começou a perceber os sinais antes que as coisas acontecessem. Ó, chegou alterado hoje, né? Vamos esperar. Dá para conversar, a gente já vai conversar. Então os técnicos já conversavam, quem estava no serviço já sentava, já chamava, já conversava, para evitar que as coisas acontecessem. E a longo prazo, as coisas foram se resolvendo. Então você tem que comprometer o resto da equipe. Não tem como atender os usuários pensando em política de direito, pensando em humanidade, em tratamento humanizado, se a gente não fizer isso também com a equipe. E eu percebo que muitos gerentes, muitos líderes de equipe acabam esquecendo esse princípio. Foca muito no usuário, mas não percebe que o funcionário também é uma pessoa com necessidades, com sensibilidades e com potencialidades que a gente tem que ajudar a desenvolver. E esquece de trabalhar com ele aqui. E aí o que acontece? Esse grupo que não é uma equipe, que não está sensível um ao outro, que não se ajuda, não vai atender bem o usuário. E aí a coisa não evolui, você não sabe por quê. Não tem um atendimento respeitoso, não tem um tratamento respeitoso, porque o usuário tem que aprender a tratar respeitosamente o funcionário e vice-versa. É uma via de mão dupla. Então é importante. Então quando você pensar assim, o funcionário não tem jeito, esse funcionário deveria ir para a demissão, avalie o que você fez para o desenvolvimento desse funcionário. O que você fez para identificar e ajudar nas dificuldades dessa pessoa que está trabalhando com você. Quais ferramentas você usou? Mas eu não tenho muito jeito para conversar. Dentro da equipe não tem alguém que possa fazer isso? O papel do psicólogo dentro de um serviço de acolhimento não é só atender o usuário. Aliás, não é atender clinicamente, mas é usar os seus conhecimentos de psicólogo, as suas ferramentas,
para identificar nos usuários as coisas que precisam ser trabalhadas, mas também na equipe de funcionários. Então, normalmente, o psicólogo, o técnico psicólogo, é um bom parceiro, né, nesse trabalho com os funcionários. E o gerente tem que se valer disso, tem que dividir. Não é dividir a responsabilidade, porque o registro ainda é responsabilidade do gerente, o acompanhamento de ponto, de horários, de escalas é do gerente, o dia a dia profissional é do gerente. Mas o atendimento humanizado, ele pode ser dividido com esse profissional. Às vezes, o assistente social, ele tem uma afinidade muito grande de falar com a equipe também. Então, vamos usar essa ferramenta. Então, é muito fácil dizer assim, a organização não manda embora, o funcionário é ruim, pronta e ninguém faz nada. Esse fazer alguma coisa, alguém fazer alguma coisa, ele tem que partir do gerente, em primeiro lugar, para trabalhar com aqueles funcionários. Eu vou ser bem sincera, com 15 anos trabalhando como gerente de serviços, mais de 15 anos já, não vou dizer para você que teve um funcionário que eu dissesse assim, com esse não dá para trabalhar, a não ser numa situação de agressão. Funcionário agrediu outro funcionário ou usuário e aí realmente não tem o que fazer. Mesmo assim, a gente ainda tentava transferir primeiro, antes de demitir. Porque eu acho que a gente tem que espremer tudo ao máximo antes de abrir mão e dizer que não dá mais. Eu já peguei grupos de funcionários que vinham já de outras gerências, de outras experiências, totalmente cada um por si, isolados, não comprometidos, e com essas técnicas de conversa, de acompanhamento, de comprometimento, de esclarecimento da situação, é importante deixar sempre as coisas o mais clara possível. Ah, mas tem informação que eu não posso compartilhar. Sim. E a gente tem que saber esse limite e ter essa clareza do que eu não posso compartilhar. Mas tem muita coisa que eu posso e que às vezes eu me omito de compartilhar porque eu não quero ficar dando explicação. É papel da gente também ficar dando explicação. Então, eu nunca tive um grupo de trabalhadores comigo que eu dissesse assim, não tem como trabalhar. Muito pelo contrário, né? Tem experiências ótimas. E eu tive, inclusive, funcionários que acabaram sendo demitidos, com os quais eu tenho contato até hoje. Porque eles também conseguiram entender que a demissão era pela atuação profissional deles. Eles não conseguiram desenvolver o trabalho que eles deveriam desenvolver dentro daquele serviço. Não era uma questão pessoal, eu não tenho nada contra a pessoa. E quando eu tenho alguma coisa contra a pessoa, alguém que eu não vou com a cara, eu sou profissional. Então eu continuo trabalhando da mesma maneira, eu não vou sair para beber com ele, para comemorar. Mas eu vou continuar tratando da mesma maneira. E ter esse princípio, tratar igual. Se um tem direito à folga e você dá, você tem que dar esse direito aos outros. Se você troca o dia do plantão, dia da folga, porque a pessoa tinha uma questão particular, tem que estar aberto para fazer isso por outros funcionários que apareçam com uma situação parecida. Mas ter critérios claros, ter critérios humanos e ter critérios igualitários, com esse princípio do desenvolvimento de cada um. Então, isso serve para o trabalho, isso serve para a vida. Antes de desistir do outro, faça uma autoavaliação do quanto você está investindo no outro, o quanto você investiu e se realmente não dá mais, né? Então é isso que eu queria refletir por hoje, é isso. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever nas nossas páginas e estamos abertos aos seus comentários. Até a próxima. Tchau!